Durante uma titulação ácido-base, 10 ml de uma solução de amônia 0,2 molar é titulada como a solução padronizada de ácido clorídrico 0,1 molar. Determine o pH antes da adição do HCl, no ponto de viragem e o volume necessário de HCl para neutralizar a solução. Dados: amônia, a constante básica 5,6 vezes 10 a menos 10 e log de 6,1 igual a 0,8. Então, o exercício é um exercício clássico de titulação ácido e base. Nesse caso, a reação envolvida é de amônia, a base, mais ácido clorídrico. Como você tem um ácido forte com uma base fraca, você tem um equilíbrio formando o sal, verdade, né? Cloreto de amônio, sal formado. Sendo esse, só para acrescentar informação, um sal ácido, tá? Apesar de não envolver nesse exercício específico, mas quando você tem base fraca com um ácido forte, o sal formado é um sal ácido. Então, vamos lá. Primeiro item, ele pede o pH. Então, para começar, pH inicial. O pH inicial, ele é dado por quem? Pela amônia, ou seja, antes da adição do ácido clorídrico. A amônia, inicialmente, é uma solução, ou seja, está em água, formando um equilíbrio que vai ser o íon amônio mais OH-. Como a gente tem aqui na reação inicial OH-, então nós vamos conseguir determinar inicialmente o pOH. Nesse caso aqui, nós vamos precisar, para chegar no pOH, a concentração de OH-. O exercício deu o valor da constante básica, que é de 5,6 vezes 10 a menos 10. Isso daqui é igual a quem? A concentração do íon amônio vezes a concentração de OH- dividido pela concentração de amônia. Aqui a água a gente não considera, que é, né, a água nesse caso seria igual a 1, a concentração, então nós não precisamos aqui utilizar na equação da constante básica, nesse caso. Então, aqui a gente tem a constante, nós queremos determinar, então, a concentração de OH-. NH3, a gente tem que é o quê? NH3, ele deu que inicialmente tem 10 ml, 10 vezes 10 a menos 3, transformando para litro. Qual que é a concentração inicial? 0,2 molar, dando no total a concentração de amônia, né? Inicial igual a 2 vezes 10 a menos 3 mols. Só que aqui a gente vai conseguir, vai precisar só do valor da concentração inicial. Quantidade de mols nós guardamos para uma próxima etapa. Então, aqui, 5,6 vezes 10 a menos 10 é igual. Concentração de amônio, do íon amônio e de hidróxido, nós consideramos X. Então, aqui, X vezes X, dividido por 0,2 molar. Aqui, X vezes X é X quadrado. Então, aqui vai ficar 0,2 vezes 5,6 vezes 10 a menos 10. Vou utilizar a calculadora só para ficar mais fácil. Mas na hora teria que ser no braço, tá? Na hora da prova. Isso dá 1,12 vezes 10 a menos 10 igual a x².
Então, aqui, x vai ser igual a raiz de 1,12 vezes 10 a menos 10. Na hora da prova, não vai ter a calculadora e nem ele dá o valor exato dessa raiz. Só que aqui a gente pode aproximar para 1, tá? Então, raiz de 1 vezes 10 a menos 10 é igual a 1, aproximadamente, tá? Vezes 10 a menos 5. Essa é, então, a concentração de OH-. POH é igual a menos log da concentração de OH-, então, é menos log de 1 vezes 10 a menos 5. Aqui, propriedade de logaritmo, dá o quê? Igual a 5. Então, o POH é 5, tá? Então, logo, pH é igual a 14 menos POH. Nesse caso, pH é igual a 14 menos 5, que é igual a 9. 9, o pH inicial. Vamos olhar, então, para as alternativas. Você consegue eliminar aqui já a B e a C, que dá o pH inicial igual a 5. Olha a pegadinha. Só que o pH inicial, POH inicial é 5, pH inicial é 9. Então, a gente ainda fica com a alternativa A, D e E. Então, vamos para a segunda parte. A segunda parte, ele pede o ponto de viragem, ou seja, o que é o ponto de viragem? Então, ponto de viragem é quando o número de mols da base é igual ao número de mols do ácido. Lembra que aqui a gente já determinou o número de mols aqui da base, que é volume vezes a concentração, ou seja, 2 vezes 10 a menos 3 mols. Então, inicialmente, 2 vezes 10 a menos, aqui, 3 mols. Essa é a quantidade de mols da base. O ácido, a gente tem a concentração inicial, que é 0,1 molar, ou seja, 0,1 mol em 1 litro. Então, se eu tenho 0,1 mol em 1 litro, quantos litros eu vou precisar para ter 2 vezes 10 a menos 3 mol? Então, eu vou precisar, quanto vai dar aqui? 2 vezes 10 a menos 4 litros, que é igual a 20 ml. Então, seriam necessários 20 ml do ácido para ter o ponto de viragem. Olhando as alternativas, então, pH 9 inicial, com o ponto de viragem, o volume de HCl igual a 20. Não ajudou, a gente continua, então, com A, D e E. Vamos ter que fazer o pH no ponto de viragem. Então, a terceira parte, pH no ponto de viragem. Então, vamos olhar para a equação. Tem amônia, que são 2 vezes 10 a menos 3 mol, mais ácido clorídrico, que também é igual a 2 vezes 10 a menos 3 mol, né? Ponto de viragem, número de mols iguais, formando o sal, NH4Cl.
Inicialmente, você tem 1 mol de amônia, 1 mol do ácido. Pela equação aqui balanceada, você vai formar 2 vezes 10 a menos 3 mol do sal. No final, então, o que vai restar, isso daqui vai ser consumido, a base vai ser consumida, o ácido vai ser consumido, formando, então, o sal. Só que você tem um sal que, em solução, vai formar NH4+, mais Cl-. O Cl é proveniente de um ácido forte, então ele fica dissociado. Assim, o pH vai dar pelo equilíbrio do cátion, ou seja, NH4 vai formar um equilíbrio de amônia mais H+. No exercício, ele te deu só o KB, só que aqui vai um erro grave da banca. Por quê? Para conseguir resolver igual a banca, eu já vou antecipar que você vai ter que utilizar aqui como Ka igual o KB, nesse caso aqui. Só que Ka não é igual a KB. Para você determinar o Ka é igual a KW dividido pelo KB. Só que se você resolver para determinar o Ka dessa forma, não chega no resultado igual da banca. Eles consideraram aqui o Ka igual o KB. Então, vamos considerar também, mas isso é um erro e eu não sei porque não foi anulada a questão. Então, considerando aqui o sal ácido, então você tem Ka ácido é igual a concentração de amônia vezes H+, dividido por concentração de NH4. K, então, é 5,6 vezes 10 a menos 10. Concentração de amônia e de H+, nós colocamos como X, né? E a concentração de NH4+. Aqui, a gente determinou o número de mols. Só que esse número de mols, qual que é o volume final? São os 10 ml da base, mais os 20 ml do ácido. Ou seja, o volume aqui é igual a 30 ml. Dessa forma, a concentração aqui vai ser igual a quê? Então, concentração do íon amônia é igual a 2 vezes 10 a menos 3 mol, dividido por 30 vezes 10 a menos 3 litros. Isso é igual... Vou usar aqui a calculadora para ficar mais rápido. 2 dividido por 30, isso é igual a 6,6 vezes 10 a menos 2 molar. Então, essa concentração que nós vamos utilizar aqui, 6,6 vezes 10 a menos 2 molar. Então, aqui, x vezes x, x quadrado. Então, x vai ser igual a 6,6 vezes 10 a menos 2 vezes 5,6 vezes 10 a menos 10. Resolvendo, isso daqui vai dar igual a raiz de 37 vezes 10 a menos 12. A gente pode aproximar aqui, porque 37, o mais próximo que tem de uma raiz aproximada é 36, que é igual a 6, aproximadamente. Vamos por aqui 6. 6 vezes 10 a menos 6. Então, isso é igual a concentração de H+. Então, pH igual a
6 menos log, né, de 6 vezes 10 a menos 6. Isso é igual, aí o exercício já te deu log de 6,1, que nós aproximamos aqui para 6, né? Então, isso daqui, fazendo propriedade logarítmica, você tem menos 0,8, que é menos log de 6,1, né? E menos log de 10 a menos 6 é 6. Então, o pH no ponto de viragem vai ser igual a 5,2. Sendo correta a alternativa, então, a letra D. Só que, lembrando, tem esse conceito errado da constante de acidez. Mas, enfim, foi o que a banca considerou. Então, essa é a resolução.